Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência a respeito dos últimos dias. Ele declara: "E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé." Segunda Epístola a Timóteo 3, versículo 8. Estes dois homens, identificados pela tradição judaica como os magos do Egito, que imitaram os milagres realizados por Moisés e Arão, são um alerta para todos os que observam sinais e prodígios como prova de que algo vem de Deus. Moisés transformou a vara em serpente pelo poder de Deus, mas Janes e Jambres fizeram o mesmo através de artes malignas. Portanto, fica claro que nem todo milagre é prova da presença divina. O diabo também tem seus instrumentos e operações. Ele não imita aquilo que não é precioso. Ele falsifica aquilo que Deus faz para enganar e desviar. O que se observa nos dias atuais em muitos ambientes ditos evangélicos é a reedição de práticas do espiritismo com roupagem cristã. E isso não se limita ao movimento pentecostal ou neopentecostal. A congregação cristã no Brasil, por exemplo, não é considerada pentecostal no sentido clássico, mas nela também se encontram elementos de cunho espiritualista, muitas vezes semelhantes ao que se vê em terreiros e centros espíritas. Um dos exemplos mais marcantes é o fenômeno das chamadas línguas estranhas. No espiritismo, durante as incorporações, muitas vezes os médiuns emitem sons incompreensíveis, numa manifestação atribuída a espíritos. Curiosamente, em diversos cultos evangélicos, vê-se o mesmo tipo de manifestação, geralmente sem interpretação e sem edificação para a igreja, o que contradiz o ensino apostólico em 1 Coríntios 14. As danças espirituais nas igrejas também têm se tornado comuns. Não são simples expressões de alegria, mas movimentos convulsivos, muitas vezes incontroláveis, que lembram os passes de médiuns em centros de umbanda e candomblé. Essas danças são atribuídas ao Espírito Santo, mas não se vê nelas ordem, sobriedade nem edificação, características essenciais da verdadeira obra de Deus. 1 Coríntios 14, versículos 33 e 40. Já o chamado sapato de fogo é uma expressão popular usada para descrever momentos de excitação extrema durante os cultos, quando pessoas pulam, gritam ou dançam descontroladamente. Isso se assemelha ao que se vê em sessões espíritas, quando os presentes acreditam estar possuídos por espíritos guias. Outro ponto de contato é a ênfase nas profecias. Muitas dessas profecias são reveladas por pessoas que, alegadamente sob o poder do Espírito Santo, transmitem mensagens diretas, pessoais e sem respaldo bíblico. No Espiritismo, isso é conhecido como psicofonia, quando um espírito usa a boca do médium para falar. Nos dois casos, a palavra de Deus é colocada em segundo plano, e a autoridade da Escritura é substituída pela revelação subjetiva. Quanto às curas milagrosas, sabemos que Deus pode curar. No entanto, muitas curas alegadas nos dias atuais estão mais associadas a rituais emocionalmente manipulativos e algumas vezes acompanhadas de quedas, gritos e tremores, sem qualquer evidência concreta ou duradoura. O Senhor Jesus curava com propósito, clareza e resultado imediato, sempre com sobriedade e com o foco na glória de Deus, não em espetáculos ou campanhas. Por fim, o maior dos erros compartilhados entre estas manifestações cristianizadas e o Espiritismo está na doutrina da salvação. Tanto em muitos desses grupos evangélicos quanto no Espiritismo, o ensino central gira em torno das boas obras, da moralidade e do merecimento como caminho para o céu. Isso é completamente oposto ao ensino do Evangelho da graça de Deus. A palavra declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Epístola aos Efésios 2, versículos 8 e 9. Muda-se o nome do Espírito, muda-se o ambiente, muda-se a roupagem,
Mas o fundamento permanece o mesmo, uma tentativa humana de alcançar o favor divino por esforços próprios, sinais e sensações. Que os verdadeiros crentes voltem ao fundamento das Escrituras e não se deixem levar por toda a ventania espiritual. O caminho da salvação é Cristo, e somente por meio dele, pela fé e mediante a graça, somos aceitos diante de Deus. Todo este cenário que vemos de forma crescente é uma estratégia de Satanás para algo maior e, ao mesmo tempo, uma permissão de Deus. Isso ocorre porque essas pessoas deliberadamente rejeitaram a sã doutrina. Como está escrito, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Após o arrebatamento dos salvos para o céu, Deus mesmo enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Isso será o juízo divino sobre todos os que rejeitaram a verdade e se comprazem na iniquidade. Como lemos em 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 12. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfaz pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O diabo está cevando, engodando essas pessoas, preparando-as para que, quando a verdadeira igreja for arrebatada, ele possa lançar o seu falso Messias, um líder que estas pessoas sempre esperaram, um homem de carisma, sinais, prodígios e palavras doces, mas cujo fim será a destruição. Que Deus nos conceda discernimento para não sermos enganados e para permanecermos firmes na verdade da sua palavra. O que há de comum e de mais penoso em todas essas religiões, tanto espiritualistas quanto cristianizadas, é a crença numa salvação baseada em boas obras. Desde os dias de Caim, a humanidade tem sido dividida em apenas duas formas de buscar a salvação. A primeira é a que Deus estabeleceu com Adão, quando cobriu o pecado com a morte de um substituto. Gênesis 3, versículo 21. Apontando para o sacrifício de Cristo. E a segunda é a tentativa humana de apresentar algo próprio diante de Deus, como Caim fez, oferecendo do fruto da terra, obras que são resultados dos seus esforços. Gênesis 4, versículos 3 a 5. A salvação verdadeira é inteiramente de Deus, gratuita, paga pelo Senhor Jesus na cruz, sem que o homem a mereça. Está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. E ainda, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Tito 3, versículo 5. O ser humano, por natureza, é orgulhoso demais para aceitar essa graça. Ele sente-se culpado e, por isso, tenta pagar por sua salvação com jejuns, orações, penitências, batismos ou até fidelidade a uma igreja. No entanto, a palavra declara: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64, versículo 6. O pecado contamina tudo o que o homem oferece a Deus. Mas Deus deseja salvar gratuitamente, porque Ele mesmo pagou o preço. A salvação é caríssima e o homem não tem com que pagar. Por isso, o Evangelho é chamado de Boas Novas. O Senhor Jesus bradou na cruz: está consumado. João 19, versículo 30, indicando que o pagamento foi feito por completo.
Cabe ao homem crer nessa obra e recebê-la pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, versículo 31. Essa é a única base segura. Que não sejamos encontrados oferecendo frutos da terra como Caim, mas confiando no sangue do Cordeiro, como Abel. Hebreus 11, versículo 4.